Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro aqui na Rádio Guaíba de Porto Alegre, a capital do estado do Rio Grande do Sul. Hoje é sábado, 19 de julho de 2025, aniversário de 176 anos de Encruzilhada do Sul, município do Vale do Rio Pardo, que se destaca na atividade primária, na fruticultura, em especial na produção de melancia, mas também na silvicultura, no plantio de florestas de pinos, acácia negra e eucalipto. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Pix Automático, Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Guaíba Correio Rural tem José Carlos Roque na produção, Jefferson Gomes na mesa de áudio. Central Técnica, sob responsabilidade de Cleiton Lopes, Luciano Vargas e Rafael Baldeza. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim. A direção geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix Automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos, com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro, tô na Guaíba. Muito bem, quando são 8 horas e 33 minutos, hora oficial de Brasília, estamos dando largada a mais uma edição do nosso programa Guaíba Correio Rural, ao vivo, neste sábado, abrindo com informação do tempo e do clima, e quem traz a previsão é o Leandro Puchalski, da Metsu Meteorologia. Muito bom dia, Leandro. Bom dia para todos os ouvintes aqui da Guaíba. Vamos para um fim de semana onde o domínio da massa de ar seco é a influência do tempo, tanto aqui na região da capital, quanto na Grande Porto Alegre, quanto na parte do interior do estado. Apesar da gente ter, nesse começo de sábado, vários pontos com alguns nevoeiros, algumas nuvens baixas. Isso está relacionado à temperatura do período da madrugada, que baixou, fazendo frio nesse começo de manhã, e à medida que a temperatura ela vai subindo, nós vamos tendo essas nuvens, esses nevoeiros até se dissipando. Então, aonde o dia já não amanheceu com sol, ele vai aparecer gradativamente. Aonde o sol já vem desde cedo, permanece dessa forma, não tem mudança prevista, a não ser, claro, a temperatura que vai acabar subindo aos pouquinhos, não tem uma grande elevação, mas dá para dizer que na maior parte do estado os termômetros no início da tarde se aproximam aí de 19, 20 graus. Para o domingo, praticamente um repeteco dessas condições do tempo aqui na capital e também na Grande Porto Alegre, porque de novo ao amanhecer faz um pouco de frio, mais ou menos na intensidade de hoje cedo. De novo, algum outro ponto nevoeiro, algumas nuvens baixas, mas o sol aparece bem ao longo desse domingo, o que faz a temperatura voltar no período da tarde para esse patamar em torno de 20, 21 graus, não deve mudar muito. Informações do tempo da Metsul, Leandro Puchalski. Muito obrigado então, Leandro Puchalski, atualizando as informações da meteorologia. Vamos agora de imediato ao boletim informativo semanal da Emater com o Matheus Oliveira. Muito bom dia, Matheus. Bom dia, Sandro e Guaibeiros. Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com apresentação de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A produção de leite começou a dar sinais de recuperação em várias regiões do estado. O avanço se deve principalmente à boa implantação das pastagens de inverno e ao planejamento das parições para este período. Apesar da necessidade de ajustes na dieta, especialmente nos primeiros pastejos, por conta da baixa taxa de fibra das plantas, o estado corporal e sanitário dos rebanhos é considerado satisfatório. Na região de Bagé, a produção aumentou na última semana, especialmente nas propriedades que organizaram o ciclo de parto das vacas para o inverno.
Nessas áreas, os produtores estão reforçando a alimentação com mais ração e forragem para as vacas em início de lactação. Em Hulha Negra, o fornecimento de trevo e azevém diretamente no coxo ajudou a reduzir o consumo de silagem e a pressão sobre as áreas de pastagem. Já na região de Caxias do Sul, o clima favoreceu o bem-estar animal. Os rebanhos mantêm bom estado de saúde e os indicadores de qualidade do leite, como a contagem de células e a contagem padrão em placas, seguem dentro dos padrões. O uso de suplementação proteica tem garantido o peso e o score corporal dos animais. Bem, Sandro e Guaibeiros, por hoje é isso. Nós vamos ficando por aqui. Mas no sábado que vem tem mais informativo da Emater. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até lá. Até lá, muito obrigado, Matheus de Oliveira, com as informações da nossa Emater. Temos nesse momento 10 graus Celsius aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, na Rua Caldas Juma 219, sede da Rádio Guaíba e do jornal Correio do Povo. E falando em Correio do Povo, vamos agora aos destaques do Caderno Rural, que circula neste fim de semana com a colega jornalista Larissa Mamoná. Bom dia, Larissa. Olá, Sandro. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba. Aqui é a repórter Larissa Mamoná, diretamente da redação do Correio do Povo. Leiam na edição deste fim de semana do Correio Rural. Fertilizantes no foco da soberania nacional. Sem autossuficiência em adubos, conflitos internacionais desequilibram o planejamento do produtor rural para... Sem autossuficiência em adubos, conflitos internacionais desequilibram o planejamento do produtor rural brasileiro. A reportagem, de minha autoria, expõe a dependência crônica do Brasil da importação dos principais macronutrientes agrícolas. No Rio Grande do Sul, o adubo mais caro desafia a próxima safra de grãos. Desejo a todos um bom fim de semana. Um ótimo fim de semana, Larissa Mamoná, colega jornalista do nosso jornal Correio do Povo, então, com as atrações, os destaques do Caderno Rural, que circula neste fim de semana. Pois bem, agora temos 8 horas e 38 minutos. Vamos falar, a partir de agora, neste primeiro bloco, da 31ª edição da Feira Nacional do Doce, a FenaDoce. Portanto, vamos agora até a Princesa do Sul, vamos até Pelotas, pois começou na última quarta-feira e oficialmente com a solenidade, não é, de abertura ontem no Centro de Eventos em Pelotas, a FenaDoce, que atrai milhares de turistas todos os anos, desde 1986, para Pelotas, para a região sul, não é? Pelotas, que tem os doces de Pelotas reconhecidos, certificados, não é, com indicação de procedência, indicação geográfica. E nós vamos para lá para conversar a partir de agora com Daniel Centeno, que é conselheiro gestor da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, que promove mais esta edição da FenaDoce. Caro Daniel Centeno, seja bem-vindo à programação da Rádio Guaíba, ao vivo, na manhã deste sábado. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guaíba. É um prazer estar aqui conversando com vocês nesse sábado aí que o sol está brilhando em Pelotas. Graças a Deus. Que coisa boa, que boa notícia. Pelotas, que desde a quarta-feira e oficialmente desde ontem vive doces aventuras, caro Daniel. É isso aí, quarta-feira abrimos os pavilhões do Centro de Eventos, dia 16, né? E agora, ontem à noite, teve a abertura oficial, onde é um momento de muito orgulho para nós, porque a gente recebe muitas autoridades, convidados da feira. Estava lotado o pavilhão do Centro de Eventos, então parece que a partir de agora a feira abriu realmente, está todo mundo tranquilo que deu tudo certo, vai funcionar, já estamos recebendo todos os dias nos pavilhões, a gente abre os pavilhões já da feira às 2h da tarde, já tem filas de pessoas para entrar, escolas, muitas crianças. O pessoal está bem receptivo com a feira novamente esse ano. Estamos aí com a FenaDoce 2025 pronta para receber a todos.
e uma Fena Doce que acontece justamente no período de férias, né, escolares, portanto, tem um foco exatamente neste público nessa edição, não é? Sim, é uma feira muito lúdica, né, bem voltada ao público infantil. O ano passado, a gente, pelo motivo da enchente, nós tivemos que deixar a feira para mais tarde, para esperar a recuperação do estado e ajudar também na recuperação, principalmente na Zona Sul, com o fato de fazer a feira, né? E naquele momento, por a gente ter feito já o ano passado dentro das férias escolares, se percebeu um aumento significativo de crianças e famílias com crianças andando dentro do centro de eventos. Após o término da feira, a gente fez uma pesquisa tanto com os visitantes quanto com expositores para ver o que achavam da troca da data, e todo mundo optou pela troca da data. Perfeito. Porque a feira, tradicionalmente, ela ficava com a data dentro do feriado de Corpus Christi. Muitos anos com esse feriado dentro da feira. Então, a partir de agora, acredito que veio para ficar essa data dentro das férias escolares, e a feira começa a dar um passo para uma mudança significativa na história dela, se tornando uma feira cada vez mais lúdica para o público infantil, uma feira familiar, cultural, para receber todos os tipos de pessoas. Inclusive esse ano com novos mascotes, Daniel. Sim, esse ano nós temos a nossa formiga docília, que é a mascote. A docília já é tradicional, já é conhecidíssima, né? Tradicional. E agora a gente entrou com 5 personagens novos, né? Que é a doceira e os doces, né? Mais 4 doces: o quindim, o ninho, o bombom de morango e o olho de sogra. Então, não tem nome ainda, mas isso aí nós vamos ganhando nome, vamos botar uma votação, vamos criar uma coisa do tipo para criar o nome aos personagens, e ano a ano a gente vai crescendo essa família e vai virar um parque do doce, o mundo do doce. Esse é o intuito da organização da feira, para que cada vez mais fique mais lúdico o ambiente da Fena Doce. Claro, sempre sendo o doce o nosso protagonista oficial, mas que as pessoas que entrem dentro do centro de eventos levem grandes doces experiências de volta para suas casas, né? Perfeito. Uma edição que também prima pela escolha das atrações culturais, caro Daniel. Sim. As atrações culturais na Fena Doce, esse ano a gente priorizou muito as atrações culturais regionais. Todos os dias tem shows dentro do centro de eventos, então a pessoa que os turistas que vierem nos visitar, com certeza vão levar, no dia que vier, vai ver algum tipo de show, ou no palco principal, ou os outros palcos têm show todos de hora em hora. Então são quase 500 atrações durante os 19 dias de feira. Pode vir, que não tem dia que não vai ter alguma atração cultural acontecendo na Fena Doce. Perfeito. Bom, nós temos tradicionalmente nesse horário, sempre aos sábados, não é? Essa edição do programa que é destinada e que fala das coisas do campo, não é? Do meio rural. E logo na abertura aqui eu disse, não é? Do reconhecimento, não é? De indicação de procedência dos doces de Pelotas, e que absorve muito da atividade primária aí da região, que tem a produção das frutas, da fruticultura, não é? Para as conservas, enfim. E muito do que é produzido, do que se utiliza, não é? Para a produção dos doces, vem da agricultura da região, não é? Muito vem da agricultura da região, e muito de outros lugares, né? De dentro do Rio Grande do Sul, porque só a produção aqui de Pelotas não comporta o consumo de todas as doceiras. Então, para a gente entender o movimento econômico que a Fena Doce faz em todo o Rio Grande do Sul, né? É uma feira que ela já não é uma feira de Pelotas, é uma feira do estado do Rio Grande do Sul. Então, ela já tem um compromisso de mexer com a economia de toda a nossa região sul aqui, do Rio Grande do Sul, né? Perfeito. E que tem também, entre as atrações, claro, os estandes tradicionais dos doceiros, aí tem a participação, a organização da Associação dos Produtores de Doces, né, de Pelotas, não é? Com a Simone Bica, mas, mas que também tem um espaço de comercialização dos produtos da agroindústria familiar, com pavilhão destinado exclusivamente a este segmento, não é? Sim, tem o pessoal da agricultura familiar, que são grandes parceiros da feira, a agricultura familiar sempre junto com a gente, e é um dos grandes
espaços da feira com o maior número de visitação. A agricultura familiar é um sucesso sempre na Fena Doce, pelos produtos coloniais que traz, pelo produto feito pelo pessoal do interior, né? Então a agricultura familiar, eu sou duvidoso para falar, porque não tem como tu ir na Fena Doce e não entrar dentro da agricultura familiar, porque tu vai chegar lá, tu vai provar um queijo, vai provar um salame, vai tomar um vinho, tem licor, tem suco, tem licor tudo. de quindim que eu vi aqui. Tem de tudo, né? Então, fantástico. E casa bem com a proposta, né, do evento. Casa bem com a proposta da feira, né? O pessoal já vai se preparando, as doceiras também se preparam para lançar algum tipo de doce na feira, pois então já vai... Claro que existem os doces tradicionais, você já elencou alguns deles aqui, não é? Bem Sim. casado, enfim, mas sempre há novidades, não é? Em termos de doces. Sempre tem lançamento novo, né? Esse ano eu não sei no que elas estão inventando para nos surpreender, né? O ano passado, se eu não me engano, foi o quindim de café. Então, cada ano teve o doce da baronesa também, que era o ano passado, não vou me lembrar. Tradicional certo, assim, baronesa, não é? Então, esse ano também, por falar em baronesa, a gente tem um episódio diferente. A escolha da corte das baronesas vai ser dentro do período da Fena Doce, né? Todos os anos final de novembro, início de dezembro. Esse ano a gente optou em fazer a escolha das baronesas dentro do espaço da Fena Doce. Então, na última terça, para quem visitar a feira, na última terça vai poder ver também o desfile das candidatas e a escolha da nova corte para a feira de 2026. Perfeito. Qual é a expectativa de público para essa edição, até fazendo uma relação com o ano passado? O que movimentou o ano passado em termos de público e faturamento? A gente sempre, quando começa uma Fena Doce, as nossas expectativas são as melhores, né? Como bom empresário brasileiro, a gente está sempre acreditando no que não aconteceu ainda, mas vamos acreditar para que aconteça certo. E a gente está esperando a reação do público, na verdade, pela mudança da data. Então é um ano muito de experiência, né? O ano passado a gente estava muito no reflexo da enchente, então não tinha como saber o que ia acontecer. O ano passado a gente teve em torno de 311 mil pessoas circulando dentro do centro de eventos nos 19 dias de feira. A gente trabalha para que se alcance essa marca, mas é uma expectativa ainda, porque a gente não sabe a reação do público. Pode ser que a gente supere, pode ser que a gente trabalhe no mesmo número, porque a troca da data vai impactando. Então, a partir desse ano, com a consolidação da troca de data, acho que a gente começa a ter uma nova percepção de público dentro da feira. Eu já percebi que todos os dias tem movimento, a gente abre o pavilhão às 14 horas, já tem uma grande circulação de pessoas, muitas pessoas vindo, durante a tarde muita gente andando. Eu já pude conversar com alguns expositores, então o pessoal está feliz pelo número de visitas que estão tendo, de atendimento, está uma circulação bem tranquila dentro da feira. E agora esse primeiro final de semana já mostra, assim, na verdade, é como a gente abre na quarta, aquela coisa de abrindo a feira ainda, sabe como é que é quando tu abre um evento grande desses, dá aquela correria do primeiro dia, sempre acontece. Então, agora estamos em velocidade de cruzeiro, a feira está na velocidade que a gente quer e vamos ver o primeiro final de semana como é que vai se comportar. Perfeito. Claro, a cidade com a estrutura hoteleira e de próprios restaurantes, enfim, estabelecimentos comerciais no entorno, na cidade, preparados, né? Pelotas tem uma capacidade hoteleira e eu acho que agora os próprios aplicativos, enfim, para residências da cidade também abertas para acolher o público, não é? Sim, Pelotas acabou abrindo alguns hotéis nos últimos anos para melhorar a capacidade hoteleira da cidade. Tem hotel novo na cidade, então, e tem muito pessoal de aplicativo com apartamentos novos em aplicativo. Então, o pessoal que vir sempre vai ter lugar para ficar, ou em hotel ou por aplicativo, vai achar um lugar para ficar, né? O bom de vir na Fena Doce é conhecer a cidade de Pelotas. Ir no mercado público, ver os casarões, vai na Praia do Laranjal. Vai no Laranjal, né? Nosso cartão postal, a gente está 7, 8 quilômetros do centro, é muito fácil de vir, né, no caminho do shopping, dá uma passeada no shopping, vai ver o Museu da Baronesa, tem as charqueadas, tem almoço na margem do São Gonçalo, tem muita coisa para ser vista durante o passeio aqui na Fena Doce, né? E essa própria edição é a primeira edição pós-enchente que Pelotas também sofreu, não é, no ano passado.
Acho que também por aí, para os expositores, essa renda que vai entrar aí é importante nesse processo de recuperação de todos, não é? Ah, com certeza, né? A Fena Doce, ela mexe com a economia no geral, porque o ano passado, na enchente, graças a Deus, a gente não teve perda de vida, né? Mas toda a praia foi atingida, um bom pedaço da cidade foi atingido não foi tão grave como na região metropolitana e tudo, mas a gente também teve esse problema da enchente e a gente foi muito questionado quando abriu a Fena Doce do ano passado, o porquê que nós estava demorando para abrir, porque tem pessoas que precisavam que a Fena Doce acontecesse, porque precisava vender, precisava comercializar, porque a enchente te atingiu, mas você continuar vivo e ter que continuar trabalhando, né? E eu acredito que esse ano é um ano de recuperação em cima da enchente do ano passado. Tá todo mundo contando que seja uma ótima feira. E a feira realmente, ela mexe com a economia, não só nos 19 dias, porque tem muita gente trabalhando há 40, 50, 60 dias já, para que a feira aconteça agora durante os 19 dias. Então, para as pessoas que estão olhando de fora, a feira é só os 19 dias, mas para que ela aconteça, tem muita coisa acontecendo bem antes, muita gente já trabalhando muito antes, né? Exato. Tanto pelos números aqui, a gente já falou, né, do número de visitantes na edição passada, que passou dos 300 mil visitantes, mas imagine só, o ano passado foram comercializados 1.400.000 doces. Isso, obviamente, claro, que muitos destes são produzidos nos dias do evento, mas acredito que a boa parte disso vem sendo produzido nas cozinhas de Pelotas já há muito tempo antes para essa preparação. Quer dizer, eu acho que todas as pontas aí, elas vêm já de um tempo de preparação anterior, não é? Ah, com certeza, né? Na conversa que a gente tem com as doceiras, elas estão preparando há 50 dias já, porque não adianta querer preparar todo o doce no dia da Fena Doce, né? Então, a base do doce, a compra dos insumos, a movimentação, a contratação de novos funcionários, isso aí está acontecendo há 40, 50 dias atrás já, né? Então, existe uma grande movimentação econômica e como o doce de Pelotas, ele é um doce que não tem, a característica do doce de Pelotas é um doce que não tem produto industrializado, então ele é de ovo, açúcar, coco, ameixa, então ele movimenta com a economia, com a base da economia, né, com quem está produzindo lá atrás, né, são não sei quantos mil ovos ou milhões de ovos, não tem nem esse número para te dizer, que é feito, então a gente mexe com a economia de muita coisa, é quase que imensurável tu calcular o valor, a economia que gira para que aconteça essa feira. As doceiras, claro que ela tem a venda de doce o ano inteiro, mas o pico, a safra, vamos supor, da venda do doce é agora, nesse período da Fena Doce, né? Porque a cidade está cheia, a gente tem turistas de tudo que é região do Rio Grande do Sul e do Brasil. Eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da Bahia, de Brasília, de São Paulo. Então, tudo vindo a Pelotas, visitar, então, esse volume de venda de doces aumenta muito. E as doceiras têm que estar preparadas para esse momento, por isso que elas começam a produzir há muito tempo atrás. Então, a Fena Doce está empregando gente indiretamente já para trabalhar, pessoas que estão trabalhando melhor, estão sustentando melhor as suas famílias, já pelo advento da feira, né, que vai acontecer. A feira, isso aí estamos falando de 40, 50 dias atrás, já começou esse processo, né? E em termos também de logística, esse ano, em relação ao ano passado, que tivemos as rodovias, muitas delas interditadas, e o aeroporto de Porto Alegre também não estava funcionando. Agora tá tudo ok, né? Não há desculpa para não ir, e temos aí esse fim de semana, o outro, quer dizer, os fins de semana que atraem, né? Um público de maior distância podem ir com tranquilidade a Pelotas, não é? Ah, sim, né? O ano passado a gente teve todo aquele problema de infraestrutura que o pessoal, por isso a gente teve uma queda o ano passado um pouco nas excursões, porque tinha muito lugar que não tinha como mais vir. Esse ano a gente está com toda a infraestrutura montada. A BR-116 está praticamente quase duplicada, quase toda duplicada, né? A gente tem uma viagem bem segura de vir para Pelotas. Voos diários, praticamente Pelotas-São Paulo. Então, Pelotas está conectado no mundo para receber o turista.
né? Então, graças a esses voos aí, Pelotas-São Paulo, a gente está conseguindo receber gente de outros estados mais longes. Perfeito. E pela nossa rodovia, a gauchada, a gente conta que venha em massa visitar a feira aí para nos ver e poder comer muito docinho com a gente aqui. Exato. Saborear lá durante, né, Saborear, os dias e levar para casa também, né? É uma dura tarefa, mas ela tem que ser feita, né? Exatamente. É uma dura tarefa. Exatamente. Perfeito. Tá aí, então, mais uma edição, a 31ª da nossa Fena Doce. Vai até o dia 3 de agosto, né, Daniel? É isso aí, 3 de agosto, num domingo, até às 22 horas. Perfeito. Sábados e domingos a gente abre das 10 da manhã às 22 horas e de segunda a sexta das 14 às 22. Tá bem. Valor dos ingressos diferenciados conforme os dias da semana, não é? É isso aí, de segunda a quarta, R$18, de quinta a domingo, 20, o estacionamento é 16. Perfeito. As pessoas que forem vir nos visitar, pode acessar o site da Fena Doce, www.fenadoce.com.br. Ali tem a venda do ingresso online. Quem tem direito à meia entrada, compra a meia entrada, né? Idosos, crianças, portadores de deficiência, professores, estudantes. Compra a meia entrada. Quem não é meia entrada, compra a entrada inteira. Só cuida o dia que está vindo para comprar no dia certo. E já chega na feira com o ingresso comprado, não tem que enfrentar fila, passa direto, é bem mais tranquilo. Então, a gente estou sempre falando do ingresso online, porque às vezes as pessoas não sabem, e chego aqui, tem fila, sempre tem fila, todos os anos tem fila, principalmente no final de semana. Então, quem puder vir com o ingresso comprado, online, já vem com ele pronto para cá. Perfeito, muito melhor, sem dúvida. Bom, tá aí com a gente, então, uma satisfação de receber o Daniel Centeno, conselheiro gestor da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, promotora da 31ª edição da Feira Nacional do Doce, Fena Doce. Daqui a pouco mais, que horas então abre o portão nesse sábado? 10 horas. 10 tá horas pertinho. Já estará lá. Tá aí. Daqui uma horinha já temos os portões abertos lá no Parque da Fena Doce. Daniel, muito obrigado, sucesso e mais esta edição da Fena Doce. Eu que agradeço o convite de vocês para falar na rádio e quero aproveitar que o pessoal está nos ouvindo, o pessoal de casa, para fazer um convite para vir para a Fena Doce. Aproveita, final de semana tá bonito, final de semana de sol, vem dar uma passeada em Pelotas, já curte esse momento dessa tarefa árdua de comer um docinho, comer um quindinho, um olho de sogra, um ninho. Que legal. Já faz uma visita em toda a cidade. Vem para cá, vem passear com a gente. Tá aí. Muito obrigado, então, Daniel Centeno. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço. Direto lá da Princesa do Sul, trazendo as informações desta edição da Fena Doce. Aproveitar esse último minuto que temos ainda de programa nesse primeiro bloco, para lembrar que também tivemos nesta semana o lançamento oficial da 48ª edição da Expo Inter, principal feira agropecuária da América Latina. Vai se realizar de 30 de agosto a 7 de setembro deste ano com o tema Nosso Futuro Tem Raízes Fortes. A cerimônia de lançamento foi na Secretaria Estadual da Agricultura, mas muito concorrida, muitas autoridades, não é? Do setor agropecuário, autoridades políticas, culturais, e que traz aí, né, toda uma expectativa para essa edição, né, que é marcada aí pelas questões das dívidas dos agricultores, da estiagem, mas também aí, não é, mostrando toda a pujança do setor pecuário, uma expectativa também de vendas para outros estados, né, o maquinário, implemento agrícola. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa Expo Inter durante a programação deste sábado. O sinal da Guaíba aí indica que chegamos às 9 horas da manhã. Tem o Luiz Tosca e Geandro Michael com o nosso Guaíba Notícias, e nós vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro e força para movimentar toda a sociedade, Pix Automático, Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. A gente volta já já. Guaíba Notícias. 9 horas em Porto Alegre, 11 graus. A Prefeitura mantém ativa a Operação Inverno na capital, com atendimento em 15 unidades de saúde neste final de semana, das 10 da manhã às 7 da noite. Iniciada no começo de junho, a estratégia busca ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, oferecendo consultas, vacinação e dispensação de medicamentos. Neste sábado, haverá a segunda rodada de ação especial de vacinação com a Grilo Mobilidade, das 10 da manhã às 5 da tarde.
Pessoas que estiverem no Parque Farroupilha receberão transporte gratuito com um triciclo sustentável até o Centro de Saúde Modelo. Ministério Público instaura inquérito civil para investigar a academia suspeita de lesar clientes em Porto Alegre. Geandro Michael. O procedimento acontece após dezenas de reclamações chegarem à Promotoria do Consumidor em Porto Alegre. Conforme o promotor de justiça, Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, da Defesa do Consumidor da capital, o objetivo neste primeiro momento é identificar os proprietários, levantar o patrimônio dos envolvidos e avaliar a possibilidade de uma possível composição para um acordo com os lesados. O inquérito do MP também vai averiguar a similaridade com outra investigação de 2022 sobre outra academia em outro bairro da cidade, possivelmente envolvendo o mesmo proprietário. Com informações do Ministério Público Gaúcho, Geandro Michael. Trânsito. Trânsito fluindo sem grandes problemas de lentidão em Porto Alegre nessa manhã de sábado e conforme a IPTC, não há ocorrências em atendimento. Houve o capotamento de um carro na RS 040 em Viamão, próximo da parada 41. A faixa da esquerda está bloqueada em direção a Porto Alegre e o comando rodoviário da Brigada Militar atende a ocorrência no local. Na BR-116, no bairro Niterói, em Canoas, tem obras causando lentidão no sentido a Porto Alegre. O BV está na Stock Car, invista no CDB do banco que apoia o automobilismo. Saiba mais em bv.com.br. Com o trânsito, Carlinhos Gota. Tempo encoberto em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 11 graus. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, determinou a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes e seus familiares e também de aliados da corte. O anúncio não deixa claro quais ministros do Supremo Tribunal Federal também devem ser atingidos. A represália foi anunciada horas após o presidente Jair Bolsonaro ser alvo de uma operação da Polícia Federal que realizou buscas e apreensões na casa dele e nos escritórios do PL em Brasília e determinou a utilização de tornozeleira eletrônica. Guaíba Notícias, próxima edição às 10 horas. Final de semana de Campeonato Brasileiro na Guaíba. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, direto de São Januário, tem Vasco da Gama e Grêmio. Vem chegando o Dude, levanta alçando entre os zagueiros, é pra Alisson, vai fazer! Gol! José Aldo Pinheiro, Rogério Amaral, Rafael Pfeiffer, Martim Moura. E no domingo pela manhã, o Inter recebe no Beira-Rio, a partir das 11 da manhã, a equipe do Ceará. Para a jogada pelo lado esquerdo, já vem o Internacional chegando lá, liga de fundo, liga de bola para cruzar, fechada, no gol de cabeça! Orestes de Andrade, Gutierrez Sanches, Paulo Nunes, Jean Soares, Thalia de Castro e Martim Moura. Oferecimento Banrisul, Stara, Ótica Fertes e Ubra, Tempo e Placar, Anrix, craque do jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi Martinox e o comentarista Dália Alimentos. Você sabe, todos os bastidores da transmissão também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube, @Guaíba Esporte. Aproveita, te inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu like no vídeo e venha com a gente. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Voltamos quando são 9h05 para o segundo bloco agora do Guaíba Correio Rural. Hoje é sábado, dia 19 de julho. Oferecimento do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix Automático Banrisul, a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app
Temos agora 11 graus Celsius, elevação de 1 grau, o tempo é bom aqui no centro histórico da capital. Tem agro? Tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural, da manhã de hoje, o assunto é fumicultura. A partir de agora é as exportações do tabaco, que no primeiro semestre tiveram elevação de mais de 6% em volume e 4% no faturamento. E nós vamos falar sobre este desempenho e uma projeção, já levando em conta também a sanção tarifária imposta pelos Estados Unidos. Para tal, está conosco na ponta da linha o presidente do Sinditabaco, Sindicato das Indústrias do Tabaco, Valmor Tesin. Caro presidente, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro e ouvintes da Rádio Guaíba. Sempre é um prazer, uma satisfação estar falando com esse veículo de comunicação tão importante no nosso estado. Satisfação é toda nossa. Bom, caro presidente, os números que apresentamos aqui, 188 mil toneladas exportadas, 1,2 bilhão de dólares em faturamento, números que mostram efetivamente, não é, um setor solidificado que tem o produtor com bons rendimentos e a indústria também conseguindo abastecer o mercado interno, mas principalmente o externo, não é mesmo? Exato, Sandro. Isso não é só de agora, nós temos que levar em conta que nos últimos 25 anos o Brasil tem uma produção e uma exportação muito bem equilibrada, sempre em torno de 500 mil toneladas, em torno de 2,5 bilhões de dólares anuais. O que muda de ano a ano são as questões climáticas, quebra de safra, né? Mas o Brasil tem o respeito do mercado global de mais de 100 países, pela sua qualidade, integridade e principalmente pela sustentabilidade ambiental e social da produção de tabaco brasileiro. Exato. O mercado externo responde por quanto do produto manufaturado hoje? Sempre mais que 90%, Sandro. Certo. Historicamente, 90, 91, 92% de tudo que o Brasil produz de tabaco é exportado, o restante fica para o mercado interno. E quanto do Rio Grande do Sul? O Rio Grande do Sul tem a maior base de produtores de tabaco, em torno de 50% da produção brasileira, e destacamos aqui que mais de 90% também é produzido nos 3 estados do Sul. Então, o Rio Grande do Sul representa em torno de 50%, Santa Catarina em torno de 30% e o Paraná em torno de 20%. Perfeito. E esse mercado externo, ele tem pagado condizentemente pelo valor do nosso tabaco? Tem remunerado sempre dentro da expectativa dos produtores da empresa. Mas aí nós temos que destacar, tá, Sandro, esse respeito que o mercado global tem pelo tabaco brasileiro. Pela qualidade, pela né? Qualidade, rastreabilidade, integridade, fornecimento regular, atende aos diferentes mercados com diferentes estilos, né? Então o Brasil tem esse reconhecimento e tem se mantido aí há 32 anos na liderança das exportações. Cabe também destacar, Sandro, que o Brasil sozinho responde de 20% a 30% de todo o tabaco comercializado a nível global anualmente. É muita coisa. E essas exportações, elas acontecem pelo nosso Porto de Rio Grande? Qual é o escoamento é feito por onde? E cigarros, ele já é exportado em forma de cigarro? Como é que é essa exportação? A maior parte das exportações brasileiras são de produto manufaturado que vão para os clientes que fabricam cigarros ao redor do mundo. Okay. Mas o Brasil também exporta, não em grande escala, cigarros. Porque o Brasil não exporta mais cigarros em função dos altos impostos que nós temos aqui no Brasil. Mas sim, algumas empresas associadas exportam principalmente para a América do Sul. Tá bem. E aí, o escoamento, sistema portuário, aeroviário, como é que funciona? 90 e poucos % é marítimo, sendo que mais de 90% sempre sai pelo Porto de Rio Grande. Alguma coisa sai também pelos portos de Santa Catarina, em função que nós só temos um porto no Rio Grande do Sul, e ele seguidamente tem transtorno de fechamento das portas e tal, então a gente precisa remover as cargas para Santa Catarina para despachar por lá. Qual foi nosso
principal destino? Qual país que mais comprou no primeiro semestre? Foi a China. Segue sendo, né? Segue. Os últimos anos sempre tem sido a China, mas cabe destacar também a população que a China tem. Eles têm um alto percentual de fumantes, né? Então a China, além de ser o maior produtor de tabaco, é o maior importador de tabaco. Não são autossuficientes, portanto? Não. Tá bem. E os Estados Unidos, caro presidente? Estamos conversando com o presidente do Sinditabaco, o Amor Tezin, e, claro, a pauta hoje em todas as relações exteriores, quando se trata do Brasil, hoje, claro que se direcionam à preocupação quanto ao possível tarifácio, não é, do presidente Trump dos Estados Unidos. Estados Unidos responde por quanto deste mercado do tabaco brasileiro e quais são efetivamente as perspectivas do que virá pela frente caso se confirme essa tarifa de 50%? Primeiro, Sandro, eu acho que nós não podemos nem pensar que se confirme. Pois é. Porque aí vai provocar uma problemática para a indústria e o agro brasileiro que agora está saindo os números, né? Há uma ruptura, assim, incalculável, né? As perdas que nós teremos para as empresas, para os empregados, para as divisas. Mas o mercado americano ele é muito importante para o Brasil, porque os Estados Unidos é o terceiro maior importador. Responde de 8% a 9% das importações anuais, né? Ano passado exportamos 38 milhões de quilos, em torno de 250 milhões de dólares. Este ano o volume está semelhante, tem uma constância das exportações para os Estados Unidos. Já exportamos em torno de 50%, mas temos outros 50% previstos para o segundo semestre. E isso é muito complexo, muito delicado. Eu tenho participado de reuniões essa semana na Fiergs, estive em Brasília ontem, então é delicado, é complexo, mas o que nós acreditamos, eu acho que todos nós estamos acreditando, haverá uma saída diplomática, né? O governo brasileiro tem se manifestado, haverá encontros e necessita-se achar uma saída que acomode essa questão tarifária entre as duas nações. Por quê? Não é só o Brasil que vai perder, os Estados Unidos também perde muito. Exato. A balança comercial dos dois países ela é razoavelmente equilibrada, apesar de ser superavitária um pouco para os Estados Unidos, né? Mas o problema que vai criar para as empresas americanas que dependem de matéria-prima do Brasil, componentes eletrônicos do Brasil e vice-versa, vai ser algo assim que até é difícil de mensurar. Certo. Quer dizer, negociação, a primeira opção, sentar à mesa, a reciprocidade seria a última alternativa para o setor? A última. Não podemos, nosso entendimento não podemos. Eu acho que é bom senso, sentar na mesa, diálogo, né? Sempre buscando a melhor alternativa possível para evitar um impacto econômico e social imenso, né, para as duas nações. Tá bem. Vamos a uma projeção para este segundo semestre, olhando sob dois aspectos. Um, com a tarifa, né, e a outra sem a tarifa dos Estados Unidos. O que se esperar, então, para o nosso setor do tabaco nesses 6 meses do ano ainda? A pesquisa da Deloitte que nós realizamos todo ano, ela aponta que para 2025 nós teremos uma elevação de volume e de dólares de 10% a 15%. Está se confirmando até aqui, como você inclusive falou antes. Para o segundo semestre, num cenário pessimista, os Estados Unidos mantêm a tarifa. Nós temos 19 milhões de quilos para embarcar ainda. As empresas associadas terão que tentar realocar esses volumes em outras origens. Menos mal que o Brasil exporta para mais de 100 países. Agora, isso é fácil? Não, é muito complexo. Né? Aí nós vamos estar com esses volumes sentados aqui no Brasil, buscando novos mercados. E isso traz uma ruptura logística para nós para o segundo semestre. Vamos lembrar que nós encerramos agora a comercialização de uma safra, a compra dos produtores, e lá em novembro, dezembro já entramos numa nova fase. E aí a gente vai estar com os armazéns cheios de tabaco. Então a gente está tentando dimensionar isso, mas vai haver uma problemática logística bastante significativa. A própria redução na área de plantio pode acontecer caso haja a tarifação? Imaginando que vá se manter, sim. Então vamos lá. Os Estados Unidos responde em torno de 9%
das exportações brasileiras. Perfeito. Existem estilos de tabaco que basicamente só os Estados Unidos compram. Sim. E isso representa em torno de 25% do volume que nós exportamos lá. Tá. Sim, para esse volume poderia atingir a cadeia toda, e incluindo a base de produtores, as empresas, assim por diante. Tá. Seria o quê? Uma variedade de tabaco ou é um produto específico? Desculpe, repete a pergunta que eu não captei. Essa parcela aí de 25% consumida pelos Estados Unidos é uma variedade específica de tabaco ou já é um produto, um cigarro já pronto? Não, não é uma variedade específica, é um mix. É um mix que... Um blend. Porque hoje, basicamente, o Brasil produz 3 variedades de tabaco. Virgínia, Burley e comum. E o comum. Existem outras em menor volume. Tá? O grande volume é a Virgínia. Estados Unidos compra muito Burley, né? Que outros destinos compram, mas muito pouco. Então, ali poderia haver uma ruptura. Aí as empresas teriam que readequar a sua base de produção. Entendi. Bom... Tá bem, bom, ainda assim a perspectiva é boa, né? O setor, como disse na abertura da nossa entrevista, vive um ótimo momento, os produtores muito bem remunerados também, não é? É um setor que encontrou um equilíbrio e encontrou, né, a partir da sua qualidade, não é? Da estrutura de tantos e tantos anos, do trabalho dos adidos agrícolas, da própria Apex, enfim, de toda uma estrutura, não é, de exportação, e que a gente espera, não é, que continue, né, esse bom cenário, até porque temos agricultores, na sua grande maioria, agricultores familiares que dependem disso e sustentam suas famílias, tem toda uma estrutura, não é, da AFUBRA e do Sinditabaco, na região sul do país, onde é a principal produção, e a gente vai aguardar os próximos capítulos desta pequena novela que já estamos acompanhando com os Estados Unidos e que também pode incidir aí na cadeia produtiva do tabaco, tão importante para a nossa atividade primária, não é, presidente? Exato, Sandro. Ainda bem, né, que o Brasil construiu o Sistema Integrado de Produção de Tabaco e ele reúne, então, a FUBRA, as federações que representam os produtores de 3 estados, Sinditabaco, as suas empresas associadas, e esse Sistema Integrado, ele é centenário, e ele que levou o Brasil a essa liderança, né? Então, a resiliência do setor é muito grande. Mas essa questão que se apresenta agora é a desafiadora, mas vamos lidar da melhor forma possível, mas antes disso, esperançosos que haja uma saída diplomática. Presidente do Sinditabaco, Valmor Tezin, a gente gostaria de agradecer mais uma vez pela disponibilidade de atender a Rádio Guaíba na manhã de hoje para falar sobre essa importante atividade primária aqui do estado do Rio Grande do Sul, que move a nossa cadeia produtiva e a economia como um todo, não é? Obrigado, Sandro, pela oportunidade e ficamos sempre à disposição. Da mesma forma, um grande abraço. Agora são 9h19, vamos assim encaminhando o encerramento deste bloco do Guaíba Correio Rural em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, Pix automático, Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. A gente vai para o intervalo, em seguida voltaremos para falar com o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz. Em instantes, estaremos de volta. O governador do estado, Eduardo Leite, anunciou o aporte que garante a prorrogação de operações de crédito rural do Rio Grande do Sul. Conforme o governador, o estado irá destinar 150 milhões de reais do Fundo do Plano Rio Grande, FUNRIGS, para viabilizar a prorrogação de dívidas de crédito rural contratadas junto ao Banrisul e não contempladas pela recente resolução do Conselho Monetário Nacional. O anúncio foi feito durante o almoço na sede da Farsul, realizado no dia 16 de julho, que teve a presença de secretários de Estado e deputados estaduais, além da diretoria da federação. O presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, abriu o encontro salientando as dificuldades enfrentadas pelos produtores rurais nos últimos anos em razão dos fenômenos climáticos e o apoio do governo estadual para enfrentar as adversidades. A medida anunciada
garante que produtores de municípios com decreto de emergência ou calamidade durante o período das enchentes de 2024 possam renegociar operações de crédito rural do Banrisul com vencimento em 2025. A projeção é de que o apoio viabilize a prorrogação de até 3 bilhões de reais em crédito rural, com manutenção dos juros contratuais e pagamento escalonado a partir de 2026. O modelo inclui metodologia técnica para comprovação de perdas, com base em indícios climáticos padronizados, dispensando a apresentação de laudos individuais. Senar, conhecimento que movimenta o agro. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. Farsul em Campo. Juntos somos mais fortes. Associe-se ao seu sindicato rural. Automatizar seus recebimentos ficou mais fácil. Com agilidade, segurança e zero burocracia, você tem mais controle sobre mensalidades, assinaturas e serviços. E o melhor, quem paga não tem tarifas. E recebedores têm isenção nos primeiros 60 dias. MEIs e ex também são isentos. Tudo isso com a confiança do Banrisul. Contrate agora pelo app ou Office Bank. Pix automático Banrisul. A evolução do débito em conta. Na terra do Doce, história brilhou, um novo capítulo começou. Receitas mágicas, toque especial, alegria que vibra, doce no ar, Pena Doce.Ocinet apresenta Pena Doce, de 16 de julho a 3 de agosto. Patrocínio Banrisul e Sicredi. Apoio Gelei, Ecofiasul e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio institucional, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal de Pelotas. Realização CDL Pelotas. É a Black Fralda Panvel. Uma semana de ofertas com até 40% de desconto em produtos infantis. Confira as ofertas. Leve 3 e pague 2 comprando produtos Johnson's Baby, Hipogloss ou Desitin. Lenços umedecidos Huggies, rosto e corpo. Leve 4 e pague 3 por apenas R$ 29,90. É só até o dia 20 de julho. Então passe na loja mais próxima ou peça pelo site ou app. Aproveite também o frete grátis nas compras acima de R$ 99,90 em entregas programadas. Consulte as condições no site ou no app da Panvel. Panvel. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Às 9h23, estamos voltando para o terceiro bloco do Guaíba Correio Rural deste sábado, ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Guaíba de Porto Alegre, no Centro Histórico, aqui da capital, no oferecimento do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix automático Banrisul, a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Temos agora 11 graus Celsius, a temperatura aqui em Porto Alegre. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Correio Rural da manhã deste sábado, nós vamos falar de diferentes assuntos relacionados à nossa economia, à atividade primária, mas quando a gente fala de Rio Grande do Sul, a atividade primária, ela é relacionada a toda a atividade econômica, não é? Porque sabemos da importância do setor, não é? Para os nossos desígnios aqui do estado do Rio Grande do Sul, isso sempre foi e vai continuar sendo. Para tal, está conosco na ponta da linha, então mais do que um entrevistado, ele vai nos prestar um serviço, né, ao nosso produtor rural que nos acompanha na manhã de hoje, até uma orientação, né, sobre os próximos rumos, porque nós sabemos aí da questão do endividamento, e tivemos vários capítulos desta novela que se arrasta nesta semana. Portanto, está conosco uma das maiores referências, autoridade no setor, Antônio da Luz, chefe do nosso departamento de economia da Farsul, Federação de Agricultura do Estado. Caro Antônio da Luz, seja bem-vindo mais uma vez à programação da Rádio Guaíba. Bom dia. Bom dia, Sandro. Prazer falar contigo. Prazer estar aqui de novo no teu programa, falando para todos os ouvintes da Guaíba. Satisfação é toda nossa.
Vamos começar, uma ordem cronológica. Na última terça-feira, vamos ao primeiro assunto, Grupo da Dívida, uma proposta aí do governo do estado, juntamente com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, não é? E com a participação dos mais diferentes entes do setor e a sua presença. Tivemos, não é, representando a Farsul na terça-feira, dia 15, formato híbrido, a primeira reunião, não é? E eu gostaria que o senhor nos fizesse um relato, um saldo do que foi esse primeiro encontro e até o que se decidiu daqui por diante, por favor. Primeiro, por dever de ofício, tenho que ressaltar o papel do deputado Arceu Moreira na criação desse grupo. Ele foi fundamental para convencer o governo. Tá bem. Esse grupo de trabalho, ele foi construído, então, pelo governo federal para tentar buscar caminhos e soluções para essa grave crise que vive o estado do Rio Grande do Sul. Uhum. O problema, Fávaro, é que nós estamos já em julho. Sim. Nós já estamos no dia 19 de julho. E nós estamos desde janeiro. E fazer a primeira reunião na terça-feira me parece bastante atrasado diante da pressa que o produtor tem, e não tem por acaso. Uhum. Ele tem porque as contas estão vencendo. Bom, mas o governo fez uma prorrogação, sim, fez uma prorrogação de 3 anos, mas de efeitos muito limitados. Em primeiro lugar, todo produtor que se financia a partir de recursos livres, a prorrogação ela é letra morta, completamente morta, não atende este público. Os demais produtores, em sua maioria, se financiam com recursos livres. Então, nós não temos, é uma letra morta para este público, que é um público importante, que tem a maior parte da produção do Estado. Tá. Então, a maior parte da produção do Estado fica desatendida. Entendi. Dentro daqueles que são atendidos, nós temos limitações percentuais das carteiras dos agentes financeiros que fazem com que uma parte seja atendida até um determinado percentual de renegociação da carteira e outra parte fique de fora e tem que se buscar alternativas. Os agentes financeiros, de passagem, estão fazendo o que podem, buscam daqui, buscam dali, para tentar botar mais gente para dentro. Mas se nós não temos originalmente uma proposta mais ampla, que permita que mais produtores sejam incluídos, as coisas ficam difíceis. E o governo faz isso baseado no seu orçamento, né? Para gastar menos, ele coloca essas travas dos percentuais. Então, é um grupo de trabalho que foi criado. Nós chegamos lá, eu achei que haveria alguma proposta do governo pronta, não tinha nada, absolutamente nada, por parte do governo para a gente discutir, para nós analisarmos, mas o ministro Carlos Fávaro, que foi quem presidiu a reunião, ele foi muito atento, ele foi muito aberto para receber sugestões, e nós apresentamos como sugestão este regramento que foi consagrado na quarta-feira, no dia seguinte, pelo Congresso Nacional, que é o relatório do deputado Afonso Ram, o substitutivo. Então, nós propusemos ao governo que pegasse aquilo que estava na iminência de ser votado e tratasse como algo de governo e desenvolva naquele sentido. O governo ele não foi definitivo dizendo que sim, mas também não disse que não. Aceitou a proposição. O senador Luiz Carlos Reis tem uma outra proposta alternativa ao seu relatório, ao seu projeto original. Então, isso o governo ele está nos propôs que buscássemos um ponto de encontro nas propostas, enfim. Mas de qualquer modo, o governo, pelo menos o ministro Carlos Fávaro, ele queria ter algo para levar para o centro do governo, para discutir com os demais membros do governo. E aquilo que foi defendido pelo grupo foi justamente essa proposta que foi que estava contida lá no projeto do deputado Afonso Ram, foi votado no dia seguinte. Na quarta-feira, portanto, à noite, projeto que autoriza a utilização de 30 bilhões de recursos do Fundo Social do Pré-Sal para a criação de uma linha especial de financiamento, com seus detalhes, alongamento aí, um prazo de pagamento de 10 anos,
até 3 anos de carência, de acordo com a capacidade de pagamento, já as taxas efetivas de juros variando de 13,5% ao ano a 7,5% ao ano. Passou na Câmara, nesta primeira reunião aí, o ministro, como o Antônio da Luz nos disse agora aqui, ouviu a proposta, recebeu a proposta, mas pelo jeito a bancada governista, ela votou quase que na sua integridade contra, não é? Mesmo tendo passado, indo agora para o Senado, não me parece que o governo ainda esteja aceitando essa proposta, não é? Pelo menos o parlamento não. É que esse é o problema, né, Sandro? Se essa proposta, se esse grupo de trabalho tivesse sido construído lá atrás, quando era a nossa expectativa, quem sabe teria chegado maduro para ser votado no Congresso, ou mesmo o próprio governo poderia ter encampado a proposta. O problema é que, de um dia para o outro, os parlamentares que lá estavam, nem, suponho eu, a maioria deles, não tiveram nem conhecimento da reunião do grupo de trabalho que aconteceu no Ministério da Agricultura. Então, existem esses pontos. Essa proposta, Sandro, é importante dizer que nós viemos trabalhando na pauta do uso do Fundo Social do Pré-Sal desde sempre. A Farsul trabalha nessa proposta desde sempre. E porque nós acreditamos que ir por um caminho que envolva recursos do Tesouro é um caminho muito difícil, dada a situação fiscal do Brasil. Muito difícil mesmo. Muito difícil mesmo. E aí não estou falando como economista da Farsul, estou falando como economista. Claro. É um caminho... bom, na política nada é impossível, mas se tem uma coisa próxima disso, é isso. Então, nós encontramos esses recursos do Fundo Social do Pré-Sal, levamos para o Tribunal de Contas para discutir a tese da questão das mudanças climáticas, enfim, o Tribunal de Contas, com uma participação muito grande do ministro Nardes, ele que nos abriu as portas, ele que nos ajudou bastante, concluímos a tese, levamos para o governo. Então, esse é um assunto, e nós tivemos um trabalho brilhante do deputado Afonso Ramos, que ao pegar a relatoria desse projeto, que a pensado estava sobre projetos que já tinham sido aprovados à urgência, ele teve o brilhantismo de criar um grupo de trabalho pequeno, era eu, o Nelson Fraga, do Senado, e 2 consultores legislativos, e eu posso dizer assim com toda tranquilidade que o deputado blindou o grupo técnico, blindou para que não entrasse nenhuma influência que não seria positiva para a construção, e nos embates políticos que ele teve, que não foram poucos, porque é um projeto para o Brasil, né? Todas as tentativas que houveram de descaracterização do projeto, todas as questões técnicas que nós éramos consultados, quando a gente dizia, deputado, isso aqui não dá para afrouxar. Ele não afrouxava. Então, você vai perder, pior é aprovar uma letra morta, né? Agora, aquilo que dava para flexibilizar, ele flexibilizou, e então, para fazer aquela construção, é importante dizer também o trabalho forte que nós tivemos do líder da bancada, o deputado Marcelo Moraes, o deputado Alceu Moreira, que trouxe a frente parlamentar junto, fez um trabalho muito forte junto à frente, então apaziguou muitos ânimos em alguns momentos importantes. Então a gente chegou nessa votação numa vitória cachapante na Câmara, e nós temos sim expectativa de que ele passe no Senado, porque ele é um projeto que ele tem cabeça, ele tem pés, ele tem tronco, ele tem membros de uma maneira geral, ele para em pé. É um projeto que não custa 1 centavo para o Tesouro Nacional, por isso o Fundo Social do Pré-Sal não custará 1 centavo do Tesouro, nem 1 centavo do imposto que eu pago, que tu pagas, que poderia ir para educação, saúde, nem 1 centavo desse dinheiro será utilizado para essa renegociação. Esse dinheiro será pago pelos produtores e voltará integralmente para o Fundo Social, ou seja, o governo não vai gastar esse dinheiro, ele vai usar o Fundo Social para ser o funding da renegociação. Não gera nenhum problema fiscal para o governo, porque ele é uma receita financeira e não uma receita orçamentária, então ele não gera problemas de equilíbrio fiscal para o país. Então é uma medida que funciona tanto para o produtor
quanto para o governo. E Agora, amplia para os todo o prazos, país, né, Luz? Sim, amplia para todos os países. Para todos os países a gente tomou muitos cuidados, porque Claro. o dinheiro é pouco para fazer uma coisa, né? Bom, é pouco, mas se comparar com aquela lá dos anos 90, é várias vezes maior, né? Claro. Agora, nós tomamos o cuidado de, a cada cenário, né? Quantas perdas tem que ter no período? X perdas. Qual é o mínimo de perda do município? Tanto. Qual é a mínima da carteira estressada do município? Tanto. Para quê? Para que a gente tivesse, para que entrasse somente aqueles municípios que realmente precisam. Né? Então, o Rio Grande do Sul entrou todo, o Mato Grosso do Sul entrou boa parte, Bahia, enfim, vários estados que também passaram por problemas importantes, vão entrar. Perfeito. Horas antes da votação no Congresso, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, e eu gostaria da sua avaliação, anúncio do governador Eduardo Leite, com aplicação aí de 150 milhões de reais para prorrogação na negociação de débitos que foram construídos ao Banrisul e não contemplados aí, né, nas medidas do Conselho Monetário Nacional. A sua avaliação, por favor. Sandro, antes só de entrar nesse ponto, que é muito importante, eu só quero trazer para o teu ouvinte que os prazos, eles são 10 mais 3, né? Tá, isso. 3 anos de carência mais 3, então são 13 anos. Tá. E casos mais complexos, casos mais graves, podem ser 3 anos de carência mais 15 anos. Tá. Então é 18 anos. E este projeto, ele prevê a renegociação de dívidas fora do sistema bancário. Perfeito. A dívida com a cooperativa, com a cerealista, com a revenda de insumos. Foi isto que foi aprovado no Congresso. Na Câmara dos Deputados, deixa claro. Quanto à visita do governador Eduardo Leite na Sul, com o seu staff, seus principais secretários envolvidos no tema, e com vários deputados estaduais também, para fazer um anúncio muito importante, porque, como eu disse lá atrás, o governo federal fez uma prorrogação, mas com limitações muito severas. E os bancos estão lá fazendo o que podem, cooperativas de crédito, e bancos fazendo o que podem para tentar colocar mais gente. Só que tem limite isso. Os bancos, nem as cooperativas, nem eu, nem a rádio, nem a Farsul, ninguém é instituição de caridade, né? Então, tem que ter um equilíbrio. E muitos produtores que são potenciais qualificados para fazer uma prorrogação no Banrisul ficariam de fora, ou teriam que ir para outras linhas, teriam que ir por outros caminhos de renegociação, e nem sempre são boas para o produtor. Quantas vezes a gente viu produtores com crédito controlado para renegociar, ter que ir para 2-3% ao mês. Então o governo do estado vai repassar para o Banrisul 150 milhões de reais, justamente para que pudesse mais produtores serem beneficiados por essa medida de prorrogação que veio do Conselho Monetário Nacional. Tá bem. Bom, vamos para outro assunto, e um dos mais discutidos da semana, né, desses últimos dias, e assim será, pelo menos até agosto, quem sabe. Aliás, a qualquer hora pode vir alguma nova informação, né? As tarifas de 50% anunciadas pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos para aos produtos brasileiros, e que tem aqui no Rio Grande do Sul um dos estados que podem ser um dos mais atingidos, não é? E aí a gente tem, nessa pauta, tem o arroz, que os Estados Unidos é o terceiro maior comprador do nosso produto tabaco, não é? Principalmente a variedade Burley, a questão do polo metal mecânico aí relacionado aos componentes do maquinário agrícola, tem a nossa silvicultura, madeira, o couro calçadista, né, que também vem da nossa pecuária, a própria carne, enfim. Ontem, no lançamento da Expo Inter, nós tivemos o secretário da Agricultura pedindo que o governo federal, o governo do estado, que o governo do estado junto ao governo federal consiga aí nessa negociação prorrogar esse anúncio, a tarifação, um prazo maior para 90 dias. A sua opinião sobre tudo isso, concorda com o governo do estado e o que se esperar? Quais serão os próximos capítulos, por favor? Bom, essas tarifas impostas pelo governo americano, para nós, elas caem
como uma bomba. Sim. Os Estados Unidos é o segundo maior comprador do Brasil, em termos de países, né? É o segundo maior mercado do Brasil, o segundo mercado do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, como bem tu já falaste, né? Nós temos o setor de madeira, o setor de celulose, papel, nós temos o setor de fumo, nós temos carnes, isso, que nós exportamos muito para lá. Então, de fato, é um problema muito grave que nos é causado, porque 50% de tarifa torna inviável muitos mercados. Tem uma série de embarques que já estão prontos para zarpar e não acontece por força dessas tarifas. Então, isso vai sim ter um impacto grande e nós, que já temos problemas o suficiente, vamos ter mais problemas ainda. Do ponto de vista do como resolver esse problema, né? O presidente americano, me parece que muitas das suas alegações não fazem sentido, né? Como, por exemplo, a questão do PIX está prejudicando as empresas lá de maquininha. Bom, então vamos alegar então uma reparação histórica, porque quando o Henry Ford criou o automóvel, muitos fabricantes de carroças no Brasil foram prejudicados. Então, vamos alegar, o pessoal que tinha videolocadora foi prejudicado pela Netflix, que é uma empresa americana. Então, tem muitas alegações que não fazem nenhum sentido. Sim. E tem outras que são de cunho interno. Agora, eu não estou nem discutindo o mérito, estou discutindo se ele, o papel dele, né, como estrangeiro. Agora, a postura também do governo federal me parece bastante incorreta, porque o presidente Lula, ao ver a sua popularidade aumentar com o conflito, né, ele dobrou a aposta, mirando 2026. Acontece que eu não vivo de 2026, eu não me alimento de 2026, eu não pago minhas contas com 2026, com eleições. A gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir. Então, no momento que ao invés de buscar um entendimento, como todos os outros países do mundo fizeram, tentar buscar um entendimento, nós estamos tentando buscar um conflito, porque o conflito interessa do ponto de vista eleitoral para o ano que vem. Só que eu acho isso uma gravidade muito grande, porque parece que as pessoas não estão entendendo o tamanho do impacto, do tamanho do problema que isso pode causar para a nossa economia. E o Rio Grande do Sul já está numa situação de fragilidade muito grande, a gente não tem espaço para perder mais. E a busca de novos mercados em um tempo tão exíguo é quase que impossível, não é? Direcionar para outros países importadores, a gente tem o trabalho de mais de 40 ditos agrícolas espalhados pelo mundo, mas o tempo é insuficiente para isso, então só a mesa de negociação me parece que pode trazer algum resultado, não é, Antônio? Eu ouvi muito, Sandro, a tua fala está muito correta. Eu ouvi muita gente falando, né, inclusive do governo, mas a gente manda para outro. Não, só um momentinho. Estados Unidos é 7% dos nossos embarques do agro. Pois é. 7%. Tu acha que se tivesse 7% sobrando em algum lugar, a gente já estaria vendendo para esses 7%, já seria zero lá de poder, a gente já estaria vendendo. Não existe cadeira desocupada. Todas as cadeiras estão ocupadas. Então, e a maioria delas por nós mesmos. Então, nós não podemos abrir mão de mercado nenhum. Perfeito. Rapidamente, sua expectativa para a 48ª edição do Expo Inter, que já se avizinha e que reflete muito do que a gente está falando agora aqui nesse momento. Olha, a minha expectativa é participar de um fórum do Correio do Povo, da Rádio Guaíba, como sempre faço, com a intermediação do Sandro Fávaro. Isso aí. Essa é a minha expectativa, porque vai ser uma Expo Inter, não tenha dúvida, que difícil, né? Com o ânimo do produtor bastante desanimado, mas esse tipo de momento, ele tem justamente o papel de fazer a virada, né? Da gente olhar para frente. O produtor já teve a sua resiliência testada, foi aprovado na sua resiliência, e acho que o quão alegre ou tensa será essa Expo Inter vai depender do que virá de anúncios por parte do governo federal ou do andamento dos projetos, do projeto que foi aprovado na Câmara, no Senado. Eu acho que isso que vai dar o tom da próxima Expo Inter, porque em termos de resiliência o produtor gaúcho já foi testado e aprovado. Muito bem. Para a gente passar a régua,
2 de outubro, eleições na Farsul, chapa única, escolhido Domingos Antônio Velho Lopes, nosso ex-secretário estadual da Agricultura, já é integrante dessa atual diretoria. Eu acho que é um nome de consenso mesmo, não é, Antônio? Não há dúvida, é um nome de consenso, porque é um homem bastante preparado, que foi preparado para ser presidente, diga-se de passagem, não só ele, a Farsul prepara outros também para lá para frente, e foi um homem que foi preparado, um homem que está no seu melhor momento, e que teve uma passagem na Secretaria da Agricultura irretocável, no período que lá esteve, conseguiu botar em marcha uma série de projetos e concluí-los. É um empresário bem sucedido, tanto no agro como fora do agro. Homem de diálogo, né? Um homem equilibrado, de diálogo, que busca consensos, e conseguiu fazer muitos avanços, sobretudo numa área difícil, que é a área ambiental. Então, acho que é a pessoa certa para o momento certo. Perfeito. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, muito obrigado por atender a Rádio Guaíba na manhã deste sábado. Um ótimo fim de semana e claro, vamos continuar em contato, porque as notícias da área da economia, elas estão mudando dia a dia. Muito obrigado, um ótimo fim de semana. Para ti também, um abraço a todos da ouvintes da Guaíba. Grande abraço. 9h47, em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. Pix automático Banrisul, a agilidade, segurança e zero burocracia. A gente vai para o intervalo e volta em seguida. Automatizar seus recebimentos ficou mais fácil. Com agilidade, segurança e zero burocracia, você tem mais controle sobre mensalidades, assinaturas e serviços. E o melhor, quem paga não tem tarifas. E recebedores têm isenção nos primeiros 60 dias. MEIs e ex também são isentos. Tudo isso com a confiança do Banrisul. Contrate agora pelo app ou Office Bank. Pix automático Banrisul. A evolução do débito em conta. Pampa em Evolução 2025. Uma grande feira de negócios, conhecimento e sustentabilidade que reunirá a cadeia do agronegócio do Rio Grande do Sul em Dom Pedrito, de 6 a 8 de agosto. Pecuária, agricultura, diversificação, inovação, turismo, educação para o campo, máquinas, insumos e serviços em um só evento. Promoção: Sindicato Rural de Dom Pedrito, Associação dos Agricultores, Prefeitura Municipal e Sebrae. Apoio PRDE, Senar, Farsul, Banrisul e Sementes Formosa. Há 73 anos, a Associação Médica do Rio Grande do Sul constrói uma medicina de excelência. Unidos, compartilhamos um único propósito: cuidar das pessoas. Nossa força está na harmonia, na valorização do conhecimento e na integração da inovação, sempre em prol da saúde. Agora é o momento de fazer a diferença. Junte-se à Amrigs e fortaleça a medicina em nosso estado. Associe-se agora mesmo em amrigs.org.br. Associação Médica do Rio Grande do Sul. Juntos somos mais fortes. Fala, torcida colorada! Domingo é dia de fazer churrasco no Marinha, curtir o pré-jogo com a tua galera e lotar o gigante. E tudo fica melhor ainda com as nossas promoções. Descontos especiais para sócios e sócias e ingresso para acompanhante de sócio por apenas R$10. Inter e Ceará, neste domingo, às 11 horas, no Beira-Rio. Contamos contigo para buscar a vitória. Quero compartilhar com vocês uma coisa simples que faz diferença no dia a dia. Os sabonetes Alma de Flores Glicerinado. Eles deixam a pele hidratada e ainda tem um perfume incrível. Disponíveis em 3 fragrâncias: Fougère, Garden e Intense. Fragrâncias que transformam seu banho. Alma de Flores, seu banho com alma, sua pele com flores. A Ótica Nilo é a melhor opção. Referência em qualidade e confiança no segmento óptico. Na Ótica Nilo você encontra lentes de última geração,
incluindo Rodenstock, Big Norm, lentes biométricas inteligentes para seus óculos com tecnologia alemã. Tudo isso com medidas precisas e um atendimento personalizado, focado nas necessidades de cada cliente. Visite a Ótica Nilo e tenha um atendimento único, com a certeza de que seus olhos estão em boas mãos. Avenida Nilo Peçanha, 2181, Loja 5, WhatsApp 51 999 52 2181. Cidade suja não tem nada a ver. Porto Alegre é da gente. Vamos cuidar dela, viver. Separe o lixo seco do orgânico e ajude o planeta, porque tua cidade é tua casa e o mundo também. Baixe o app 156 e confira os horários da coleta seletiva. Prefeitura de Porto Alegre. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos de volta em nome do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade, eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix automático Banrisul, solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app, tem agro, tô na Guaíba. Bom, agora a gente vai falar de pecuária de corte, de bovinocultura, pois o programa Carne Angus Certificada alcançou novo recorde, um crescimento no primeiro semestre, na ordem de 98,6%. Vamos reverberar, então, esta informação positiva. A gente vive um novo ciclo, um ciclo de alta, não é, na pecuária de corte brasileira, e está conosco no programa o Michael Borges, gerente do programa Carne Angus Certificada. Caro Michael, seja bem-vindo à programação da Rádio Guaíba ao vivo na manhã deste sábado. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Primeiro é um prazer, obrigado pelo convite. Estar aqui falando de pecuária, estar falando de Angus, é sempre um prazer, ainda mais para os amigos gaúchos aí. 2.648 toneladas embarcadas, quase 100% de crescimento. E uma novidade, né? Israel, nosso maior importador, passou à frente da China. É isso? É isso. Nós sempre tivemos a China como carro-chefe, né? Não só o programa Carne Angus, mas como o Brasil. Ainda é a China o principal importador de carne do Brasil, com larga vantagem, né? O Carne Angus não era diferente, mas para nossa surpresa até, e mais a consolidação de um trabalho, né? Nós tivemos um novo parceiro comercial aí, entrando em Israel forte aí, com gosto de gás, como nós dizemos, importando muita carne, e eles são compradores, importadores de carne de alta qualidade, né? Pois é. Então, para se ter ideia, esses clientes, eles importam bastante carne de Argentina, de Estados Unidos, Austrália, tudo mercados que sabem produzir alta qualidade, né? Então, ter no nosso Carne Angus Certificada um cliente de tão alto nível e com os volumes que vem apresentando é colher frutos de um trabalho bem feito, né? Então, nós estamos bem orgulhosos disso. E é um nicho, né? Porque nós temos os mercados halal e o kosher, né? Nesse caso de Israel, que há necessidade de uma preparação específica das plantas industriais, dos frigoríficos, porque é um abate diferenciado, não é? Exatamente, né? Esses abates religiosos sempre traz alguma diferença daquele dia a dia, né? Do que nós estamos acostumados dentro das unidades frigoríficas. No caso de Israel, que é kosher, sim, tem toda uma preparação, né? Estruturas diferentes, toda uma análise do produto diferente, né? A forma de lidar no abate e na desossa de forma diferente. Contém também, para quem não sabe e nos ouve, uma salga, né? Então, isso é totalmente atípico, né, do dia a dia do produto mercado interno e até externo em comparação a outros países. Então, assim, é bem trabalhoso, até dizendo, essa produção, mas aí que está, né?
tudo que é bom dá trabalho, vamos dizer assim, né? Então, fazer de forma bem feita, fazer com alto padrão de qualidade é essencial, né? Até ontem esses clientes nossos agora estavam, né, comprando de outros países, então ver o Brasil como uma possibilidade de carne de alta qualidade, de valor agregado, isso com certeza muda todo um cenário, né? Eu acho que é só caminhando e alargando essas margens aí que nós vamos conseguir de fato mudar a pecuária e é com esses clientes, com clientes que valorizam mais a qualidade, que a gente está tentando trabalhar. Bom, nesta semana nós tivemos uma entrevista coletiva aqui em Porto Alegre, quando esses números foram apresentados pela diretoria da Associação Brasileira de Angus e Ultra Black e também pelo programa Carne Angus Certificado, e o presidente, na oportunidade, José Cairoli, falava que há uma expectativa de crescimento nestes números e aí passa pelo estímulo do aumento da produção, porque falta gado hoje, não é? Então esse é um trabalho que se busca a partir de agora também, né? Ampliar esse programa, não é? Sem dúvida. Na verdade, nós estamos fazendo um trabalho forte de base, sabe? Então, nós sabemos que alguns anos atrás aí nós viemos em queda, né, de sêmen comercializado, isso é normal, não fosse só na raça Angus, mas a IATF, a tecnologia, ela perde espaço quando está no baixa do ciclo pecuário, né? O produtor tem que fazer escolhas e geralmente as tecnologias sofrem um pouco mais. Mas assim, agora nesse momento de ascensão do ciclo, né, de ascensão do valor agregado dentro da propriedade, nós podemos aí e estamos fazendo um trabalho de base excelente, de dar a mão mesmo ao produtor, né, de estar junto ao pecuarista para conseguir levar até ele essas oportunidades, né? Não adianta nada a gente abrir mercado, trabalhar com nossos parceiros frigoríficos que vêm trabalhando incansavelmente. Todos esses parceiros do Carne Angus busca cliente junto conosco e não ter a matéria-prima que é o primordial e a razão do programa Carne Angus existir, né? Nós estamos lá a certificação, simplesmente para fazer a certificação e agregar valor ao produto do usuário da raça Angus. Chega a dobrar, não é? Em termos de valor agregado. Chega a dobrar. Então, vale todo o investimento, né? Exatamente. Então, assim, hoje nós já estamos vendo esse bônus pago ao pecuarista se alargar bastante, justamente por conta de que a gente está conseguindo atingir mercados que remuneram mais, né? Então, quando você fala, chega a dobrar, hoje no Brasil nós temos aí basicamente uma média de $5.000, né, por tonelada, né? O Carne Angus ele consegue atingir até $9.000 de média. Michael Borges, gerente de Carne Angus Certificado, nós temos pouco menos, um minutinho aqui para encerramento do nosso programa. Os Estados Unidos, tanto que estamos falando, né, nesses últimos dias em relação aí ao tarifaço de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, qual é a fatia do programa Carne Angus Certificado exportada para os Estados Unidos? É muito pequena, né? Nós fizemos 2 embarques para os Estados Unidos no ano passado, então cortes específicos, né? Cortes específicos. Não se tratando de Carne Angus certificada, o impacto não é tão grande. Tarifas, nenhum impacto. O que impacta é a cadeia no geral, né? Haja vista todo o cenário que o Brasil depende aí, né? Os Estados Unidos é o nosso segundo maior importador, mas se tratando de Carne Angus certificada, quase nada. Né? Os Estados Unidos não representa muita coisa nos nossos parceiros comerciais. Haja vista que os Estados Unidos ele compra, né? Ele compra muita matéria-prima para hambúrguer, né? Então é carne de menor qualidade. Boa. Obrigado, Michael. Um grande abraço, um ótimo fim de semana. E assim a gente vai encaminhando o encerramento de mais uma edição do nosso programa. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, Pix automático, Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Guaíba no Spotify. Em seguida, o programa já estará disponível. A gente fica aqui, vem aí o Guaíba Notícias, depois Conversa de Carro. Retornaremos na próxima segunda, 5h30 da manhã. Até lá, um grande abraço e um ótimo fim de semana.